A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que a paz venha dele, que as bênçãos venham dele, porque os ensinamentos são dele, vêm dele. E é para isso que nós estamos aqui neste domingão 21 de dezembro de 2025, para trazer mais um ensinamento do Senhor Jesus, aquele que reina para sempre, aquele que vive, o único digno de adoração. Não há ninguém mais, ninguém no céu, na terra, ou acima do céu, ou abaixo da terra, digno de adoração. Jesus, foi ele, o único que subiu aos céus. Não tem mais ninguém que subiu aos céus. Ninguém mais subiu aos céus. Só ele subiu, está sentado à direita de Deus, e só ele que morreu por você, que morreu por mim. Por que que eu vou adorar outra pessoa, outro ser, sendo que um único sofreu, padeceu, morreu, foi crucificado por mim? O sangue dele me lava. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Deus, o único. Amém. Então, ele, o Senhor, aquele que nos ama, vem para dar mais um ensinamento para nossa vida neste domingo. E o tema do que Jesus quer falar conosco hoje é esse aí, ó. É necessário. É necessário. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 3 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: Conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. E então virá o fim. E Jesus continuou: Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Aqui Jesus está respondendo aos discípulos sobre o dia do juízo, ou os dias em que acontecerão a sua segunda vinda, ou a sua volta, porque ele veio em carne, caminhou aqui, ensinou, deixou tudo aquilo para gente, deixou tudo escrito para que nós possamos caminhar segundo a vontade de Deus, morreu pelos nossos pecados, como eu disse no começo, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai. Mas ele disse que ele voltará para buscar a igreja. Ele vai voltar para buscar aqueles que
o obedecem, aqueles que são fiéis a Ele. E essa segunda vinda, antes que aconteça a consumação dos dias, aqueles que são obedientes subam para a glória, e aqueles que vão ser julgados e condenados realmente pereçam na vida eterna, antes que tudo isso aconteça, antes que ele volte, precisa acontecer tudo o que ele falou. E presta atenção, Jesus só traz catástrofe, só traz coisas ruins. Mas é necessário que tudo isso de ruim aconteça para que ele volte e leve ao céu aqueles aos quais foram fiéis até o fim. Então, meu irmão, minha irmã, olha o que que eu quero trazer para você e para mim nesta manhã, nesse dia. As coisas ruins são necessárias. É necessário que aconteçam coisas ruins para que nos chacoalhe, para que nos acorde e para que nós possamos corrigir nossos rumos. Hum, a- eu não vou dar muito mais ênfase a, a isso, porque amanhã, a mensagem de amanhã é uma continuidade da mensagem de hoje. Então, amanhã, se você estiver comigo, você vai entender. Mas, entenda, as coisas ruins acontecem e é necessário. É propósito de Deus, tá? Vai precisar acontecer tudo o que Jesus falou e já está acontecendo para uma coisa boa, ou seja, a volta dele. Boa para aqueles que são fiéis, boa para aqueles que vão vencer, boa para aqueles que vão ficar até o fim com ele, né? Agora, para quem não vai, infelizmente, não vai ser bom, né? Enfim. Mas no sentido espiritual, uma coisa ruim acontece para chacoalhar, sacudir, bagunçar a nossa vida, para que nós possamos ligar o radar, ligar o desconfiômetro e endireitar. E eu falo para vocês que aconteceu comigo uma das piores coisas que aconteceu na minha vida em 2021, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi a melhor coisa que me aconteceu, que direcionou a minha vida aos caminhos do Pai. Então, é necessário, as coisas ruins são necessárias. Não, não são punições, são correções. Deus permite para que isso chacoalhe o ser humano, né? Muitos são chacoalhados e direcionados para ele. A grande maioria não, é chacoalhado e cai e se machuca, a hora que levanta continua no mesmo caminho. Acontece. Mas Deus permite essas coisas ruins para aproximar o povo dele. Então é necessário, porque muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, a grande, salvo algumas exceções sim, mas a grande maioria das pessoas se achegam a Deus verdadeiramente através de de uma coisa ruim, de uma desgraça, de uma tribulação, de um terremoto, enfim, né? Então é necessário. Se você está passando por isso e não é cristão, não é íntimo do Senhor, epa, Jesus está querendo te direcionar até Ele. E o cristão também é necessário acontecer essas coisas ruins para o cristão lembrar que existe um Deus. Ei, porque senão a gente fica soberbo, grandão. Não, não, não. Deus também permite a tribulação na vida do verdadeiro cristão para que ele, né? Opa, rola a linha aqui, estou trazendo você de volta, entendeu? Então é necessário. As coisas ruins, elas não são desgraça, elas são necessidades de Deus para as nossas vidas. E amanhã tem um outro contexto sobre a continuação do texto, mas para hoje é isso. É necessário para correção, é necessário para nos aproximarmos dele. Amém? Beijo no seu coração, fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.